proposta da noite é que nós devamos comentar uma exortação que o Espírito de Verdade fez, e esta exortação está contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde o Espírito de Verdade, falando para cada um de nós que somos espíritas, que nós deveríamos amarmos e instruirmos-nos. Mas antes que a gente comece a detalhar o conteúdo desse apelo, é importante destacar, eu sempre o faço quando sou levada a comentar essa exortação, que antes que ele pronunciasse esses votos para cada um de nós espíritas, ele diz que se sente por demais tomado de compaixão. Por que será que o Espírito de Verdade estava tomado de compaixão? Aí ele diz, por vossas misérias e por vossas fraquezas. Percebam, a gente só retém, não é, de um modo geral, o amar e instruir. Mas antes ele disse que se sinto-me por demais tocado de compaixão pelas vossas misérias e fraquezas humanas, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai e meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente. Não mistureis as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Percebamos o alcance dessa exortação. Não foi solta. Ele, observando a fragilidade nossa, e foi endereçado a nós que somos espíritas, ele se viu tomado de um sentimento de compaixão pela miséria espiritual que ainda nos caracteriza, pelas nossas fraquezas. Então, em vendo essas fraquezas e essa miséria, ele quis nos passar que não poderia deixar de estender a mão socorredora para cada um de nós. Cada um de nós que muitas vezes vemos a verdade nos ser desvelada e muitas vezes nos entregamos às trevas do erro. Para isso, para nos preservar dessa realidade por ele vislumbrada, percebam que há um encadeamento. Aí ele, por fim, diz, amai-vos e instruí-vos. Aí nós vamos tentar passar para vocês uma reflexão nossa de o quanto o amar e o instruir tem uma ligação muito profunda. Tem uma ligação muito profunda. Porque é através da instrução que a gente pode se dar conta do conteúdo grandioso que a doutrina espírita tem. Que a gente pode se assenhorear dos conhecimentos de qualquer ciência, e no caso em especial da ciência espírita. Porque quando a gente não se instrui, por muitas vezes deliberação nossa, nós continuamos a viver no mundo da ignorância. Percebam a importância do instruir? Porque se a gente não se instrui, a gente pode estar perto de uma realidade grandiosa, que é a realidade do conhecimento espírita. Mas a gente não consegue absorver essa realidade. Porque sem instrução, não existe apreensão de qualquer conhecimento. Quer numa outra área, quer na doutrina dos espíritos. Mas vamos observar também, e a gente vai trazer algumas coordenadas a respeito, é que só a instrução não basta. Não basta. E por que a instrução não basta? Aí a gente traz um exemplo interessante que aconteceu com Albert Schweitzer, que quando ele escutou uma convocação que era feita para que as pessoas partissem lá para a África,
para ajudar aquela população nativa que estava a precisar. Aquele apelo ecoou muito dentro da sua intimidade espiritual. O apelo chegou, e ao chegar, ele sentiu que aquela poderia ser a obra da sua vida. Como muitas vezes aqui e acolá, a gente sente um apelo, no sentido de que devamos acordar e partir para uma realização maior do que aquela que a gente comumente está a realizar. Então ele sentiu isso, aquilo, essa possibilidade de ir até a África ajudar aquela população que estava a precisar, doente, poderia ser a obra da sua vida. Mas quem era ele à época quando ele teve esse luminoso pensamento? Ele era um dos maiores cultores de Bach lá na Europa. Ele trocava órgão muito bem. E ele era laureado na área de filosofia. Então, ele se deu conta que ele tinha 3 possibilidades de ação e que essas não iriam atender à necessidade daquela população que estava a precisar de cuidados médicos. O amor o inspirou. O amor despertou nele o desejo de ajuda. Mas o amor não prescinde, não deixa de abrir mão, não abre mão dos instrumentos para que ele possa ser materializado. O que é que ele fez? Resolveu estudar medicina e especializou-se em doenças tropicais. E para lá, para essa região, ele foi. Abandonou sua vida do mundo civilizado. Aqui e acolá registram que ele voltava à Europa, ele tocava, ele fazia algum movimento que ajudava essa obra beneficente que ele estabeleceu lá na África. Então, a gente vai perceber, no estudo da noite, o quão é importante e está intimamente ligado à instrução com amor. Instrução com amor. Mas vamos falar, inicialmente, um pouco mais a respeito da instrução. E ao falar a respeito da instrução, a gente vai retirar alguns trechos do Livro dos Médiuns. Por que o Livro dos Médiuns? O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Como nos foi apresentado por Allan Kardec. Porque Allan Kardec, com muito cuidado, iria inserir nessa obra uma quantidade bem representativa de citações, onde ele ia nos alertar a respeito do fator instrução. Então, logo no início do Livro dos Espíritos, ele falaria que muitas decepções, muitos desenganos que as pessoas sofriam em relação à doutrina prática espírita, era por conta da ignorância que as pessoas tinham a respeito da doutrina espírita. E ele folgava, ele se sentia bem de ter realizado o trabalho que ele realizou da divulgação do conteúdo espírita, porque ele se deu conta que esse conhecimento divulgado livrou muitas pessoas de passarem pelo esse viés do desencanto, do desengano. Lá no final da obra do Livro dos Espíritos, ele recomendaria mais uma vez o valor do estudo, dizendo que através do estudo a pessoa poderia adquirir a experiência por si própria, sempre ressaltando, em vários outros trechos da obra, o quão é importante, antes da prática mediúnica, a instrução do conteúdo da área da mediunidade. Vamos encontrar no capítulo do método, que é um dos capítulos do Livro dos Espíritos, ele dizer que o Espiritismo é uma ciência, e como ciência que o é, ele não poderia ser apreendido ou aprendido a brincar. Como a ciência, é impossível a gente aprender o conteúdo dessa ciência sem estudar. Em um outro momento, em um outro capítulo, nós vamos observar que ele diria que é através da instrução que nós poderemos conhecer a natureza dos espíritos. E a gente já aprendeu, isso está lá no Evangelho, né? E nós não devemos confiar em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos provêm de Deus. Em um outro texto do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar ele dizendo que quando
o espírito vai se comunicar. E ele se depara com o cérebro de um médium que tem conhecimentos que ele adquiriu naquela encarnação, ou tem conhecimentos latentes que ele trouxe de outra encarnação. Com muito mais frequência, os espíritos superiores, eles buscam se aproximar desse médium que fornece-lhes oportunidade de filtrar melhor o pensamento que o espírito nos quer repassar. Ainda tem mais. Tem, e a gente encontra isso também lá no Livro dos Espíritos. Que muitas vezes, quando a pessoa não se abeira da parte prática do espiritismo, mas ela busca caminhar através da filosofia espírita, ela consegue entender o objetivo dessa obra. Então, uma outra instrução que Allan Kardec nos passa a respeito dessa orientação do Espírito de verdade. Amai-vos, mas instruí-vos, não é? Mas existe um outro fator muito mais, aliás, todos esses são interessantes, mas que eu considerei, ao preparar esse estudo da noite, muito também de uma certa importância ainda maior em tudo isso que a gente está a comentar, é que o estudo, a instrução, faz com que a gente possa mudar o nível de consciência que tenhamos. Gurdjieff diria que nós temos 4 tipos de consciência. Em primeiro lugar, seria aquela consciência de sono. O que é uma pessoa que vive na consciência de sono? Ela não se conhece a si mesma. Ela não conhece a realidade do mundo. Ela muitas vezes age de forma robotizada, fazendo aquilo que as pessoas querem que ela faça. Então, muitas pessoas ainda transitam nessa faixa de consciência de sono. O patamar seguinte seria aquele em que a pessoa ainda tem um estágio, assim, um tanto quanto acentuado de consciência de sono, só que ela já começa a sonhar. Já que ela começa a fazer perguntas a si própria. E aí ela vai alargando um pouco a sua consciência, até que depois ela passa para um nível de consciência desperta, onde ela passa a conhecer-se a si mesma, e ela passa a conhecer o mundo, a criação, as leis espirituais. Ela passa a entender a harmonia que existe no universo. Por quê? Porque a sua consciência se dilatou, ela consegue perceber o sentido das coisas pelas quais ela está a passar, bem como ela começa a entender também a realidade espiritual. Não é? Então, para sairmos de um estado de consciência de sono, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência que está vivendo um estado de consciência de sono. Em segundo lugar, a gente começar a perceber que viver em consciência de sono traz muitos prejuízos do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual. E depois aquele esforço que faça no sentido de mudar. Viana de Carvalho, no livro Médios e Mediunidade, ele diz que qualquer tipo de comunicação pode acontecer através de todo tipo de pessoa que esteja a viver determinados graus de consciência. Então, nós podemos obter, de acordo com o pensamento de Viana de Carvalho, comunicações através de médios que vivem em consciência de sono. Gente, agora eu pergunto a vocês, só fazendo uma pausa. Para a gente chegar à apreensão dessa realidade, a gente chega de que maneira? A gente chega porque Alisson estuda, ou estudou. Ou Sônia chega aqui, usa a tribuna e repassa isso? Não. Porque primeiro o conhecimento intelectual está lá no Livro dos Espíritos, questão 780. Primeiramente, intelectualmente, a gente se assenhora do conhecimento. E não de forma rápida, e não imediatamente, a gente vai crescendo do ponto de vista moral. Então, que é essa grande contribuição que Viana de Carvalho nos passa nesse livro Médios e Mediunidades? Uma comunicação mediúnica ela pode ser dada por um médium que esteja num estado de consciência desperta. Então, são as melhores comunicações, são aquelas que são provenientes de médios que estão com a consciência desperta, mas a gente também pode receber
comunicações de médios que estejam em consciência de sono. Então, quem é que nos dá balizas para entendermos melhor a apresentação desses fatos que compõem a ciência espírita, a filosofia espírita, a doutrina dos espíritos? Aí voltamos à orientação de Allan Kardec, do espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Joana de Ângeles dizia que a gente não deveríamos nos afastar das orientações luminíferas da doutrina espírita sob nível de qualquer pretexto. A qualquer pretexto, a gente não pode usar qualquer pretexto para dizer que não tem condições de se aproximar do conhecimento espírita. E o Espírito Emmanuel, ele diria, não é? Que as duas asas que nos conduzem a Deus é a asa do amor e a asa da sabedoria. Muito bem. Será que nós não estamos dando destaque muito grande à instrução? Mas a gente não pode negar o valor da instrução. A gente não pode. Aí a gente pega este livro, Caminho, Verdade e Vida, e vamos encontrar no capítulo 152 que diz ciência e amor. O que é que o Espírito Emmanuel ali coloca? A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. E a gente poderia alinhar tantas coisas que a ciência nos entregou, não é? Tantas coisas. Através da ciência vencemos a ignorância, através da ciência vencemos o medo. Pela contribuição da ciência, nós vemos muitas doenças serem enfrentadas e eliminadas. Os benefícios que a ciência nos apresenta, através das possibilidades riquíssimas na área da engenharia, na área da medicina, na área das comunicações. Comunicarmos com pessoas do outro lado do mundo sem nenhum fio, quer dizer, conquista da ciência. Mas o Espírito Emmanuel teve pressa de colocar aqui. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos-la no mundo exibindo realizações que parecem quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. A ciência, eu dizia outro dia, quando estava fazendo uma palestra que tocamos nisso, a ciência é neutra. A ciência é neutra. E muitas vezes as pessoas, iludidas pelo poder da ciência, né, endeusam-na, sem observar essa peculiaridade que o Espírito Emmanuel diz. Não compreende também a ciência, o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante, como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor, quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Percebam esse grande alerta que o Espírito Emmanuel nos passa aqui no Caminho, Verdade e Vida. A ciência é feita por homens. E os homens, cada um com sua individualidade, com as suas características próprias. Né? Homens que muitas vezes alimentam discórdia. Homens que às vezes são oportunistas. Homens que às vezes se valem de mesquinharias e são cientistas. Mas trazem ainda essas características individuais. Mas nós vamos encontrar também na ciência homens
que têm aquele sentimento muito forte de fraternidade. Homens que são íntegros e homens que são altruístas. Porque a ciência, repitamos, ela tem o seu conhecimento científico, ela tem uma organização que faz com que o cientista chegue ao conhecimento científico, mas a ciência é feita por homens. Né? A ponto de, certa feita, Einstein, fazendo uma saudação a Max Planck, o descobridor da teoria quântica, ele diria que, se o anjo da ciência chegasse ao templo da ciência, o anjo da ciência iria encontrar homens que ali estão a fazer a ciência apenas numa demonstração dos seus dotes individuais. Outros usariam a ciência como usaria uma outra circunstância, seriam muitas vezes políticos, ou então estariam em outros ramos do conhecimento ligados, se as circunstâncias lhe fossem favoráveis, apenas usam a ciência para tirar lucros para o seu crescimento financeiro. Aí diria Einstein a Max Planck, o anjo da ciência colocaria muitas pessoas para fora do tempo da ciência e apenas ali ficariam homens como Max Planck, que deu a sua vida em benefício de uma obra que ajudaria a humanidade. Então, amor e ciência. Imprescindível que haja os dois. Mas agora foquemos no amor. A importância do espírita focar no amor. A substância criadora e alimentadora do universo. É aquele fator tão forte que ele existindo na economia individual e na economia social, ele muda as relações. E o espírita deve preservar o amor. E por que deve preservá-lo? O espírita convive, nós que convivemos. E uma das áreas mais desafiadoras que o ser humano passa é o desafio do relacionar-se. Nós vamos observar no curso da história religiosa quantas dificuldades foram levantadas por pessoas que possuíam ou viviam no mesmo núcleo de defesa de uma doutrina, de um princípio religioso. Não foi à toa que Jesus disse, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Haveria algo que faria diferença e nortearia as pessoas a conhecerem aqueles que se dizem divulgadores da doutrina do Cristo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Nós vamos observar que o próprio Jesus teve dificuldades entre aqueles que o seguiam, os seus discípulos. Quantas dificuldades foram interpostas, porque no determinado momento eles faltaram com o exercício do amor. Quantas polêmicas aconteceram entre eles próprios. Eles que traziam esse sentimento de servir a Jesus, mas trazia ainda as suas dificuldades. Há uma narrativa colocada em uma das obras psicografadas por Divaldo, um dos livros de Amélia Rodrigues, onde Jesus estava distante deles e eles, por uma besteira no caminho, estavam a conversar. E um deles indaga ao grupo, quem será aquele que para Jesus é o mais querido? E entre eles começou a discussão. Judas dizia que era ele o mais querido porque ele tinha a responsabilidade de cuidar da bolsa do grupo. Um disse, não, eu acho que mais importante para Jesus seja Pedro, porque é na casa de Pedro que são realizadas todas as reuniões. Não, eu imagino que Levi é o mais querido porque ele é o mais intelectual. Não, eu acho que o mais querido é João. João é o discípulo amado. E Amélia Rodrigues retrata, por conta de uma pequena questão, o grupo quase que ia se desentendendo. E Jesus, quando os encontra, indaga-lhes, o que vinhas a conversar? Quantas vezes nas nossas conversas a gente falta com o exercício do amor? Quem não se lembra
lendo o livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar na narrativa do Espírito Emmanuel um certo momento em que ele fora, Pedro, chamado e ia até a igreja de Antioquia. E por que fora Pedro chamado por Paulo aí à igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia vivia um sentimento tão forte de religiosidade. Era tão espiritualizada aqueles que ali viviam, que as manifestações mediúnicas elas se davam de forma espontânea. Mas um determinado dia, havia uma divergência forte entre Tiago e Paulo. E aí, por conta de princípios doutrinários que, para que a igreja de Jerusalém não fechasse, Tiago buscava conciliar o judaísmo com o cristianismo, e Paulo não tolerava esse tipo de situação. Um determinado dia, Pedro é chamado. E Pedro trata bem todos os gentios. E um sentimento muito forte de alegria paira no ar, porque afinal Pedro ali estava e não fazia diferença entre aqueles que não seguiam de forma rígida o cristianismo. Ali estava sendo bem tratados por Pedro. Era motivo de muita felicidade para Paulo. Só que em determinado momento, sempre em determinado momento nas nossas vidas acontece algo diferente, que às vezes muda o curso das relações. Chega uma carta lá de Jerusalém, enviada por Tiago, e Pedro muda a maneira como se comporta com todo o grupo. E Paulo não suporta aquele tipo de mudança. Numa reunião pública, Paulo estava a falar, usa a tribuna e começa a atacar Pedro. E Pedro ficava a meditar aquilo que ele deveria falar ao ser chamado para a fala da noite, que ele ia interpretar o evangelho. Caberia a ele interpretar o evangelho. E ele começou a medir a extensão de tudo aquilo que do seu posicionamento, tudo aquilo que de seu posicionamento dali poderia decorrer. Lembrou-se do trabalho de Tiago. A extensão do trabalho de Tiago. Graças a essa maneira de Tiago lidar com a questão lá na igreja de Jerusalém, a igreja não tinha suas portas fechadas. Esse processo de conciliação fazia com que as portas da casa nunca fossem fechadas. E a casa servia tantas pessoas. Eram pessoas necessitadas, eram doentes, eram aflitos que ali chegavam e recebiam o apoio da Casa do Caminho. Mas ele se lembrou também do papel grandioso que Paulo, ali naquelas comunidades, estava a desempenhar, divulgando o Evangelho. Ele começou a medir a extensão da sua fragilidade, observando a importância daquele momento. A palavra lhe é repassada. E ele, ao se levantar de forma humilde, pede a todos que orem por ele. Porque todos tomaram conhecimento que ele negara ao Cristo por 3 vezes. Então eu peço que vocês todos se entreguem em orações e coloquem o meu nome em orações, porque eu preciso delas. E ali, através de uma postura muito humilde, ele delega a responsabilidade da interpretação do Evangelho aquela noite, passando-a para Paulo, e ali registra o Espírito Emmanuel aquele incidente que poderia pôr em risco os trabalhos da igreja iniciante. Não conseguiram ter uma repercussão maior, graças à atitude ponderada de Pedro, que não deixa de ser, gente, um reflexo do amor que ele já tinha pela doutrina e a responsabilidade daquela doutrina não sofrer nenhum prejuízo através do seu comportamento. Precisamos, na realidade, todos nós que somos espíritas, ter coerência naquilo que estamos a dizer e naquilo que estamos a fazer. Há dias atrás, falando numa casa a respeito do trabalho de Francisco de Assis, tive a oportunidade de mergulhar, através de uma leitura dinâmica, de um dos livros que foi psicografado pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. E ali, naquela obra,
nos foi retratado os trabalhos que Francisco de Assis se impôs, aceitou, para que ele fosse verdadeiramente um grande divulgador do Evangelho do Cristo. Inicialmente, ele foi orientado que era preciso que ele tivesse humildade, que ele tivesse obediência e que ele tivesse amor. E a gente vai perceber a conexão total que ele teve com essas orientações e o seu comportamento. Inúmeras vezes ele tentou ser recebido pelo Papa Inocêncio III, que por 18 anos foi o Papa da Santa Igreja Católica. Mas a orientação que lhe chegara é que ele devia ser humilde, ele devia ser obediente e ele deveria amar. E ele, de forma humilde, foi com alguns frades até o Papa. O Papa negou-se recebê-lo. A maneira como eles trajavam, a simplicidade que os caracterizava, fazia com que Inocêncio III dissesse que não tinha tempo, estava muito ocupado para receber aquele grupo. Ele apenas queria autorização para falar de Jesus. Ele, que não era um padre, ele queria ter do Papa a autorização para ele iniciar o seu trabalho de desprendimento e amor à humanidade. O Papa não recebe, mas já no final da vida. Quando o Papa estava doente e percebia a grandeza espiritual do trabalho dele, por essas características que ele recebeu, que deveria impor a seu trabalho: humildade, obediência e amor. Em outros momentos ele recebeu orientação semelhante, humildade, paciência, quando ele foi preso na sua própria casa, porque ele queria sair a pregar o Evangelho e o pai não queria permitir. Humildade, paciência e amor. Bom, ele aí recebe uma carta do Papa que gostaria de falar com ele. Estava no final da vida, se arrependia, dizia ele, de não tê-lo recebido antes. Se arrependia porque tinha consciência do trabalho que ele estava a realizar, que ele não precisava guardar aquela carta consigo próprio, poderia divulgá-la. Ele já estava no final da vida, ele gostaria de recebê-lo. E quando Francisco resolve ir até ele e fala de forma humilde, pede inclusive a sua bênção, e já nos momentos finais ele passaria para Inocêncio III. Aqueles que temos a responsabilidade de pastorear as almas para Deus, aqueles que temos o trabalho de divulgar esse Evangelho, deveremos fazê-lo por consciência, por fidelidade a Deus e pelo reto cumprimento do nosso dever. Divulgar não apenas o Evangelho, mas viver o Evangelho. E aí fica a interrogação para cada um de nós. Como podemos viver o Evangelho sem nos conectarmos com o ensinamento maior que Jesus deixou, o amor? Então, há uma necessidade imperiosa para cada um de nós. Principalmente para cada um de nós, vocês diriam, por quê? Para cada um de nós. Existe uma obra chamada Comportamento Espírita, essa obra é de um psicólogo chamado Jaci Regis. Ele diz que o comportamento do espírita deve ser diferente. Não sei se vocês concordam comigo. O nosso comportamento de espírita deve ser diferente. Mas não por imposição. Continua o pensamento de Jaci Regis. Mas por uma questão de conexão com a realidade da doutrina que nós dizemos seguir. Então, deveremos ter um comportamento diferente, sim, por conexão com o nosso compromisso de espíritas, que é revivermos na atualidade os ensinamentos de Jesus. Então, trazermos para a nossa realidade a questão do amor, da instrução e a questão do amor. Há uma obra bem fininha, um opúsculo que foi divulgado, esse livro por Divaldo Pereira Franco, é Novos Rumos para o Centro Espírita. Não sei se vocês conhecem essa obra.
Nessa obra, Divaldo nos coloca que os antigos latinos, todas as vezes que eles dominavam uma região, eles buscavam dividir as pessoas. Era o dividir para imperar. Então, havia uma nova conquista, os imperadores exercitavam-se numa política de dividir, porque quanto mais divididas as pessoas estiverem, mais eles conseguiam imperar. Jesus, de forma diferente daquele comportamento adotado pelos antigos latinos, ele diz que uma casa dividida rui. Uma casa dividida rui. Allan Kardec, dando continuidade a esse pensamento da necessidade da união, para que nós possamos operacionalizar com êxito, Allan Kardec diria trabalho, solidariedade e tolerância. É impossível convivermos, sendo pessoas que somos diferentes, estando em posições espirituais diversas, a gente conviver bem, de forma exitosa, se a gente não exercitar essas 3 palavras aconselhadas por Allan Kardec. Joana de Ângeles aconselhando também, nessa mesma linha de entendimento, ela nos proclama ou nos convida que a gente deve se espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar é verdadeiramente a gente adotar uma atitude de pessoas espíritas, que somos. Mas eu não sei se vocês concordam, existem muitas pessoas que dizem, não, eu ainda não me considero espírita. Já escutaram isso? Aí diz Divaldo Pereira Franco com muita propriedade. Se nós acreditamos em Deus, se nós temos como certo que a alma é imortal, se acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados, o que é que nós somos, gente? Espíritas. Aí ele diz, podemos não ser bons espíritas, porque Allan Kardec, inclusive, dividiu as nossas qualificações de espíritas. Em primeiro lugar, ele diz que existem muitas pessoas que se aproximam do espiritismo por conta do fenômeno. Outros gostam da moral, mas para ser aplicada ao outro. A terceira categoria seria aqueles que buscam verdadeiramente cada dia ser melhor do que foi no dia anterior, não é? Crescer espiritualmente. Mas ele fala numa 4ª qualidade de espírita. Quem lembra? Quem lembra? São os espíritas exaltados. O que seria um espírita exaltado? É aquele espírita que ele coloca tanta fé naquilo que vem dos espíritos, sem passar pelo crivo da razão. Diz que traz muitas vezes esse tipo de espírita traz muito mais mal ao espiritismo do que bem. Porque ele acredita tanto, ele espera tanto de uma individualidade que está no outro mundo, do outro lado, sem analisar, sem passar pelo crivo da razão, e muitas vezes leva muitas pessoas, aquilo que a gente falara no início das nossas palavras. As pessoas acreditam quando se sabe que nem todos os espíritos vêm de Deus. E que nem todos os médios, estou trazendo alguns conceitos para a gente salpicar mais a informação. E muitas vezes o médio que está dando a comunicação não tem uma consciência desperta, não é? Então, pensemos nisso. Então, se a gente acredita nos princípios básicos, vamos assumir a responsabilidade de sermos espíritas. Mas eu não posso muito. E será que o outro que está junto de você, pelo qual está a trabalhar e você espera dele alguma coisa, está podendo mais que você? Quantas vezes, diz Divaldo, um psicólogo, um médico, sai de casa a trabalhar, levando consigo problemáticas maiores do que aquelas outras problemáticas que ele está ali a observar.
a escutar, a ver. Então, assumir uma postura de espírita. Quando vamos assumi-la? Quando vamos assumi-la? Em segundo lugar, Joana diz, espiritizar, qualificar. É fazer melhor aquilo que a gente está a fazer, ou esteve a fazer. E a qualificação vem pela formação através do conhecimento que a doutrina nos passa. E humanizar, darmos o melhor de cada um de nós, atendendo à realidade do outro. Quantas transformações individuais e sociais a gente faz na Terra, na humanidade, na comunidade, no meu grupo de trabalho, na minha família, se eu verdadeiramente procuro viver a mensagem do amor que já aprendi. Eu me lembro naquele livro Libertação, uma obra, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Esse caso, Libertação, é um dos casos em que o Espírito ali coloca que há 400 anos uma mãe está afastada do filho. O afastamento pelas situações vibratórias do filho. Ele era um chefe que coordenava uma equipe grande de obsessores, que queria, inclusive, através de uma ação de obsessão, levar à morte uma mulher chamada Margarida. E a ação ali se fez, o espírito é encarregado de ir ali ajudar Margarida a livrar-se daquele processo obsessivo. Gente, mas é muito belo quando ali o instrutor espiritual, conseguindo colocar amor, mas muito amor na sua tarefa espiritual, ele percebeu que aquele obsessor que ficava ali junto da cama de Margarida, ele foi um pai. Ele tivera uma esposa que se suicidara depois que ele morrera. Ele tinha um filho que estava preso, que foi acusado de um crime que ele não cometera. Ele tinha uma neta que estava prestes a ser estuprada dentro da casa de um juiz que prolatara a sentença que levou seu filho à prisão. E o espírito carregado de emoções negativas, resultantes de uma vida de sofrimento que ele passara, aquele instrutor espiritual deu-se conta que ele era, sim, um obsessor, mas ele tinha também sentimentos. E antes de pleitear aquele obsessor que ali estava comandando o cerco, ele quis escutá-lo, ele quis ajudá-lo, inclusive indo à casa do juiz, dizendo que o juiz voltasse a ler novamente o processo, que aquele processo precisava de uma revisão. Ele saiu pontuando em todos os locais onde havia alguém que estava a sofrer. E depois de ajustar aquelas situações que ali foram observadas por ele, na narrativa do obsessor, somente após, ele foi até o obsessor e disse: sei que você ama todos eles da mesma maneira como eu amo essa que aí está. Amo da mesma maneira. Você ama, eu percebo que você amou os seus e ama com a mesma maneira que eu dedico amor a essa criatura que aí está. E eu gostaria de lhe pedir que você poupasse Margarida, não a levando à morte. Gente, a frase é uma das mais belas que eu encontrei naquela obra. Ele diz: como não juntar as minhas mãos às tuas mãos? Antes que tu me peças algo, eu já fui tocado pelas tuas ações. Quando a gente colocar amor, mas colocar verdadeiramente amor no real sentido do termo, tal qual o Evangelho nos ensina. Amar no verdadeiro sentido do termo é ser leal, é ser probo, é ser honesto, é olhar o outro para ver o sentimento que vai no outro. É fazer a família universal a nossa família, quando a gente amar, de acordo com o Evangelho apregoa, o que nós não poderemos fazer? O que não poderemos fazer?
tocaremos as pessoas sem que precisássemos ou precisemos falar. Elas serão tocadas pelos nossos sentimentos. Porque o amor consegue fazer essa transformação. Lá no fim da obra, a gente vai encontrar Gregório querendo enfrentar a luminosidade do espírito de sua mãe. Aponta-me as tuas armas. Aí ela diz para ele, não tem outras armas a não ser o amor. E aí ele cai, sendo levado por aquela energia de amor que fluía do coração materno, que há 400 anos, de forma denodada, ela esperava a transformação de Gregório. No livro No Mundo Maior, nós vamos encontrar um outro caso semelhante ao de libertação. 2 espíritos unidos pelo ódio. Um deles havia morto o outro, era empregado, não recebeu uma indenização contratual, uma rescisão contratual não lhe foi paga. Ele aninhou dentro de si um ódio muito forte contra o seu empregador e mata o empregador. Consegue enriquecer. Para a justiça humana, aquele crime passou encoberto. Mas uma pugna espiritual muito forte ligava aqueles 2 espíritos a ponto que todas as vezes que ele ia dormir, o obsessor chegava. E aí, nós vamos observar uma narrativa interessante que a André Luiz ali colocou. É quando o André pergunta ao instrutor Calderaro: por que a gente vai esperar a chegada de uma entidade que possa falar aos 2? Ah, André, porque nós agiríamos com os 2 como teóricos do amor. A instrução socorre por fora, mas o amor é que socorre por dentro. E eles esperaram a chegada de um espírito, Cipriana, que ao chegar os acolhe com tanto amor que eles têm a impressão, ambos têm a impressão que estão sendo acolhidos pelo Espírito de Nossa Senhora. E todos 2. Um que mantinha o ódio, que não queria perdoar, e o outro que não se perdoava, quedaram-se diante da força do amor. Então, como faz sentido levarmos para a nossa reflexão diária que 2 coisas como espíritas cada um de nós deve fazer: amar e instruir. Amar, porque verdadeiramente é essa força que alavanca e muda todas as situações. Emmett Fox, no seu livro Sermão da Montanha, ele diz que não há porta que o amor não abra. Não há pecado que o amor não redima. Nada que aparece, por mais difícil que seja, que não receba uma solução através do amor. Se ainda não conseguimos modificar determinadas situações que a gente gostaria muito de modificar, amemos mais. Porque através do amor, a gente vai conseguir modificar situações que nós nem imaginávamos que um dia elas pudessem se modificar. Amemo-nos uns aos outros e instruamo-nos cada vez mais. Muita paz para todos.